Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso De Olho no Futuro, esse programa que te ajuda na escolha profissional. Você pode ir pelo caminho do bacharelado, da licenciatura ou ser um técnico, mas hoje nós temos um convidado muito especial que é da área do bacharelado. Nós hoje vamos falar com o professor Andris Bacuzzi. Ele que é professor pesquisador na Universidade Federal de Goiás, no Instituto de Física. Ele tem doutorado em Física pela UNB, pós-doutorado pela Universidade da Flórida. E ano passado, ele ficou entre os 500 maiores pesquisadores do mundo. Que interessante, não é mesmo? E ele trabalha com pesquisas em nanomedicina para aprimorar o tratamento contra o câncer, utilizando nanopartículas e calor. Então, hoje nós estamos muito felizes aqui com a presença do nosso professor Andris Bacuzzi. Queremos ouvir um pouco mais sobre essa pesquisa, sobre o seu trabalho. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, bater um papo com vocês a respeito de ciência, né, a respeito das profissões, né, em particular eu sou físico, né? Então, a gente trabalha há algum tempo já com nanotecnologia aplicada à saúde e a gente usa nanopartículas, né, que são estruturas bem pequenininhas, viu, pessoal? Então, imagina o seguinte, eu vou pegar o meu fio de cabelo, finge que eu estou pegando. Ele tem uma espessura bem fina, né? Só que a gente consegue enxergar a espessura de um fio, né? No meu caso, eu trabalho com nanopartículas que são 50 mil vezes menores do que a espessura do fio. Não dá para enxergar olho nu, a gente precisa de microscópios altamente avançados para isso. E a gente usa essas nanopartículas, né? Essas nanopartículas para interagir de maneira externa e tratar o câncer. Como assim, Andres? O que é que você faz? Eu aciono um processo que lá dentro do tumor começa a aquecer as nanopartículas que estão localizadas lá, e isso gera um calor que acaba matando as células tumorais e não matam as células normais. É uma tecnologia bem interessante. Que incrível, gente! Vocês estão ligados aí, né? Porque hoje o programa está incrível, temos muito para aprender com o nosso professor. Professor, e há quanto tempo você está envolvido nessa pesquisa? Então, essa pesquisa é bem interessante. Eu quando estava fazendo doutorado, eu fui para uma conferência internacional na Romênia e eu estava trabalhando numa área diferente e vi uma palestra desse pesquisador chamado André Ajorni. Ele era um dos pioneiros na utilização de nanopartículas para tratamento de câncer com meio de uma técnica que a gente usa, um negócio chamado campo magnético. Se vocês quiserem, depois é só mandar uma mensagem que a gente conversa mais sobre isso. Mas o que eu percebi? Eu percebi que aquela área era muito interessante, muito promissora e eu fiquei com aquilo na cabeça de talvez ir trabalhar com isso no futuro. Só que demorou um tempão, eu fui me preparando, né? Aí apareceram recursos financeiros quando eu entrei então no UFG, demorou um tempinho, eu acabei ganhando recurso e aí eu comecei a montar uma equipe multidisciplinar. Hoje a gente tem uma equipe que não só tem pesquisadores do Instituto de Física, mas eu coordeno um pessoal que é do Instituto de Ciências Biológicas, que trabalha na Faculdade de Farmácia, que trabalha no Instituto de Patologia e Doenças Tropicais e na Escola Veterinária de Zootecnia, além de colegas de outras universidades. E aí a gente montou essa equipe multidisciplinar porque o problema de câncer é extremamente complexo. E a gente utiliza todos esses conhecimentos, eu com o meu na física, os meus colegas com os seus, né, cada um, para a gente tentar então conseguir melhorar os tratamentos, de maneira a ter poucos efeitos colaterais, melhor qualidade de vida e aumento do tempo de vida de pacientes, que é o objetivo que a gente tem. Nossa, que bacana, né? Uma pesquisa de extrema relevância social. Mas, professor, agora eu quero saber um pouquinho mais sobre essas suas escolhas profissionais. Você estava me dizendo que vem de uma família de professores, né, de educadores. Me explica um pouquinho como é que foi suas escolhas profissionais, como é que foi isso? Quais foram as suas motivações? Tá, meus pais são químicos, né? E eu acabei indo para física, né? Então, vocês estão aí, às vezes não é bom ficar brigando com os pais, né? Eu falei, deixa eu ir para uma área diferente. É próxima, mas eu fui para uma área diferente, né? Eu fui para física. O curioso é que eu não sabia que ia acabar na física. Então, eu estava começando meu ensino médio, né, no primeiro ano, e eu não fui bem no primeiro ano em física. Isso que é bem curioso. E eu, inclusive, fiz uma promessa para mim. Eu não sei o que eu vou fazer no vestibular, né?
Mas uma coisa eu sei, isso é no primeiro ano, eu não vou fazer física. Pronto, paguei minha língua. No segundo ano eu tive um professor fantástico e comecei a gostar demais de física. No terceiro ano fiquei muito empolgado, lendo revistas de divulgação científica e acabei então começando a direcionar para a área da física. Olha aí, pessoal, que interessante. Fica uma dica aí para vocês sobre a necessidade de aperfeiçoar, de procurar, de ler, não é isso? Além da influência familiar, que também ajuda bastante, né? Ajudou, mas eu sou o único que está nessa área. Meus outros 2 irmãos, eu tenho um irmão e uma irmã, um foi para economia, outro foi para a área de jornalismo, então eles estão em outras profissões. Que legal. Influenciou, foi interessante, sim, mas não foi determinante. Não foi então, determinante. Mesmo você fora, pode estar atuando em alguma área associada, por exemplo, à pesquisa, né? Não tem problema nenhum. Muito bom. E, professor, você tinha outras opções em mente aí no início, nesse momento de decisão, de qual profissão seguir? Você pensou, vou para física ou vou para qual outra área? Então, na verdade, tinha várias opções, algumas eu não me lembro exatamente, então eu peço desculpa se eu não me lembro exatamente qual. Eu tinha uma que eu acho que eu não gostava. Qualquer coisa que fosse decorar, assim, eu tinha muita dificuldade. Qualquer área que tivesse números, eu tinha muita facilidade. Não é à toa que eu acabei indo para física. Mas como eu disse para você, eu não sabia que queria física antes. Então, quando eu estava terminando o segundo grau, na época eu chamava segundo grau, hoje chama ensino médio, né? Quando eu terminei, eu estava pensando em fazer astronomia. E aí meus pais, preocupados, falaram, mas a astronomia é muito próximo da física, porque você tem astrofísica, por que você não começa fazendo física? E aí, se for isso mesmo, depois você procura um programa de pós-graduação em astrofísica ou em astronomia. Eu falei, tudo bem. E aí eu comecei e entrei nessa área. Foi assim que eu acabei entrando, mas isso não quer dizer que eu, estando na universidade, que eu já tinha isso decidido. Então demorou um tempão para eu realmente começar a me apaixonar pela área. Então eu acabei trabalhando com iniciação científica, que todas as pessoas que entram na universidade têm essa opção, né, com uma experiência científica em que você vai para dentro de um laboratório, começa a trabalhar com pesquisador, e trabalhei em 2 áreas, tanto em física teórica e depois em física experimental. E acabei gostando das duas, mas achei a física experimental belíssima, né, e aí eu fui para uma área aí na área de física experimental. E a astronomia nunca mais? Então a gente lê, eu acho bonito e tal, inclusive, mas eu percebi que na verdade não era a minha praia. Isso. Essa não era a minha praia. A mensagem que eu tenho para vocês é assim, a gente não sabe, demora um tempão. O que você tem que é seguir o seu instinto, mas uma coisa estava certa para mim, eu queria fazer algo que eu gostasse. Então se eu puder dizer alguma coisa para vocês, façam algo que vocês têm prazer, porque aí vocês vão fazer bem feito. Exatamente, isso aí é muito importante. E, professor, quais são as possibilidades aí que a sua profissão oferece? A gente já está vendo aí que você trabalha com pesquisa, com a educação também, né? Exato, exatamente. Eu sou um exemplo de um professor universitário. Então, muitas vezes as pessoas pensam que o professor universitário vai dar somente aula. E ele realmente dá, é uma parte extremamente importante. Você tem que dar aulas de altíssima qualidade. E quando você está na universidade, os níveis tem os níveis de graduação, tem nível de pós-graduação, você tem que estar aprimorando. Então a parte de educação ela é fundamental, tem que estar muito, muito robusta. Mas um professor universitário, ele não atua só nisso, né? Ele pode atuar em mais coisas, aí depende de cada um, né? Às vezes ele tem um plano de tentar colocar, por exemplo, o que você está fazendo, que é um projeto de extensão, onde você quer comunicar aquilo que você está querendo discutir, né? Então você pode ter projetos de extensão onde você apresenta palestras, entrevistas, que não deixa de ser um projeto de extensão, esse, por exemplo, que eu estou conversando com vocês, né? E pesquisa, que você pode ir para o lado de pesquisa também. E para isso você precisa ter um laboratório, montar um laboratório ao longo do tempo, foi assim que a gente fez. E na Universidade Federal de Goiás agora a gente tem uma infraestrutura extremamente forte, de altíssima qualidade, que permite a gente ter acesso, por exemplo, aos microscópios super avançados que permitem eu ver aquela nanopartícula. Na verdade, a gente consegue ver um átomo, hein, pessoal? Com esses microscópios. Tem resolução de um átomo. Incrível. É incrível. Muito incrível mesmo. E, professora, já caminhando para o final aqui da nossa conversa, eu queria saber o que você desejaria falar aí para os nossos estudantes. Você já deu um recadinho, mas assim, falando ali no coração desses meninos que estão ali decidindo por qual área seguir. Ótimo. Então, é bem difícil essa pergunta, né? Mas siga o seu instinto. Você gosta de ciências, você gosta da área de humanas, seja exata, seja humanas, né? Seja a área que for, agrárias, etc.
você primeiro precisa tentar achar algo que você tem um determinado perfil. Isso é o que eu acredito. Eu, por exemplo, tinha um perfil mais na área de matemática. Isso me dá um leque de opções. A pessoa tem mais opção na área de humanas, por exemplo. Ele tem um leque de opções. Tem que buscar isso, é possível que talvez tenha que buscar isso. Mas cada um é cada um. Então é muito difícil essa questão. Então, o conselho é, busque algo que você gosta de fazer. Porque, de novo, é o mesmo que eu dei anterior. Se você ama algo que faz, você vai fazer bem feito. Então, ame o que você faz. Busque achar onde é que você tem a maior aptidão. Né? Porque eu acho que todo mundo tem uma grande aptidão. A pergunta é onde é que ela está. E é muito difícil da gente achar. Demora um pouco, tá, pessoal? Cada um tem a sua. Talvez se eu tivesse ido para um outro lado, eu teria uma outra aptidão. Né? Então, tudo são escolhas, é verdade. Mas vá no seu instinto, busque a sua aptidão e também lembre de fazer algo que você gosta. Porque você trabalhar com algo que você não gosta, isso pelo menos é algo que eu nunca desejei. Muito bem, dicas muito ricas aqui para nós hoje. Estamos muito felizes aqui com a conversa com o professor Andris Bacuzzi, falei correto. A gente agradece muito a sua presença, a sua participação aqui conosco e encerramos mais um De Olho no Futuro. E até mais, até a próxima, aguardamos vocês.